Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Eu sempre falo isso, que o São Paulo pra mim não são 11 jogadores de vermelho, branco e preto. O São Paulo é meu pai e a minha irmã mais velha. É. Quem é o Botafogo pra você? É 100% do meu pai. É. Eu tenho uma vontade que é recente. Eu sonho muito, né? Com ideias de vídeo. Eu acordo no meio da noite e escrevo e tal. Às vezes, filme, sabe? Essas coisas assim. Um longa, né? Eu fiquei sabendo. Então, eu tenho uma ideia, mano. Eu tive recentemente, eu acordei com um susto assim. Eu falei, caralho, que loucura. E aí eu tenho uma ideia de fazer, não sei se é uma peça, um filme, de fazer alguma coisa que seria uma relação, assim, de um pai e de um filho, só que travestida de um interesse em comum por futebol, por um time. Porque meu pai, mano, eu sou botafoguense, eu falo isso depois de muita análise, porra, e sessões e tal. Por que eu sou assim, né? Você vai mergulhando na sua psique. Depois de muito tempo eu entendi que, na verdade, a minha relação com o Botafogo é a minha relação com meu pai. Tipo assim, porque meu pai é um cara... Eu sempre falo isso, cara. Meu pai é um cara dos anos 60. Ele nasceu em 60. Ele é um cara que ele não sabe... Não se conecta com os sentimentos dele como um homem de hoje em dia. Um homem dos anos 60 se conecta de outras formas. Então, o jeito dele falar comigo era por meio do Botafogo. Entendeu? Então, por exemplo, um episódio que eu acho muito grande na minha vida, que foi transformador, assim, que eu percebi, que eu tive esse estalo... Quando eu perdi a virgindade, falei com minha mãe, a gente é muito aberto sobre isso e tal. Só que meu pai tinha uma dificuldade, por mais que eu morasse com meu pai, a gente tinha uma dificuldade de falar de sentimento, de coisas mais profundas, assim. E aí a gente tava indo pro jogo Botafogo, um jogo aleatório, e aí eu falei com meu pai, eu falei, tomei coragem. Toma coragem não, né? Mas tipo assim, cara, vou ter essa conversa com ele. Pai, perdi minha virgindade. Aí ele tava dirigindo assim, né? Aí ele me olhou, aí falou, usou camisinha? Falei, usei. Aí ele parou assim, deu um sorriso e falou, mas nosso lateral é uma merda. Entendeu? Tipo assim, é o jeito que a gente consegue. Então, tipo assim, as memórias com meu pai, 100% delas, as grandes memórias com meu pai, são em estádio. Porque era o momento que ele ia com o filho dele pro Maracanã sozinho e a gente conversava sobre a vida. Então ele só sabia como é que eu tava na escola direito, se eu tinha muito amigo, quando eu tava lá comendo um Genial e bebendo uma Coca-Cola com ele do meu lado, sabe? Então eu acho que isso é uma história que é minha, mas é de muita gente que gosta de futebol. Que a gente vai gostando do time por influência de alguém que ensinou. E muito dos casos é o pai que não sabe lidar direito, que é um cara mais antigo e encontra esse meio de falar. E normalmente é o futebol. Então eu acho que o Botafogo é 100% meu pai. Hoje é mais. Mas o meu sentimento para com o Botafogo era o meu sentimento para com o meu pai. E aí é um amor incontrolável e tal, que eu traduzi em um time de futebol. Você acha que você ama tanto o Botafogo porque tem esse endereço, essa paixão? Com certeza. Isso. Então, eu tenho certeza que eu fiquei fanático pelo Botafogo, porque como foi uma forma do meu pai validar minhas opiniões, dele validar os meus sentimentos. Tipo assim, cara, pai, olha como é que eu sei de Botafogo. Então, porque quando eu falava, pô, pai, tirei 10 em física, foda-se que tirou 10 em física. Cara, já é, pô. Tamo junto, tem que trabalhar, irmão. Entendeu? Quando eu falo, pô, rapaz, nosso volante é meio merda, né? Ele, caralho, é verdade. Entendeu? É uma forma de você se provar ali por meio de um interesse em comum. Porque a única coisa que eu tinha em comum com o cara, querendo ou não, a gente é da minha família, ele me criou e tal, mas o que a gente... se tivesse uma seta, né? Qual o interesse que vocês dois gostam igual, era o Botafogo. Eu fui vendo que ele gostava muito do Botafogo, isso inconscientemente, óbvio, né? Não tinha essa clareza. Então eu fui querendo provar pra ele e aí foi construindo um amor que virou uma grande comunhão ali entre nós dois, né? Que pra minha irmã também é assim e tal. Só que eu sempre fui mais, né? Eu sempre fui, caralho, piroca. Sempre? Sempre. Ele quando a gente era mais novo, ele faz isso com meu irmão. Tem um irmãozinho agora, ele vai fazer 10 anos. Tipo assim, eu fui vendo como é que é o processo de lavagem cerebral dele, né? Tipo assim, não é, ele gosta de Botafogo. Quando eu tinha, sei lá, 6 anos, eu sabia que meu nome era Pedro, eu sabia que eu era canhoto, eu sabia que meu cabelo era longo e eu sabia que eu era botafoguense. Tipo assim, era uma informação minha, era um traço da minha característica que eu tinha essa informação. Eu quero ser, eu sou, você é? Então aí, meu irmãozinho crescendo, eu fui vendo, né, como é que é a artimanha do psicopata. Tipo assim, ele quando tinha, sei lá, 2 anos, ele chamava o meu irmão, o nome do meu irmão João, chamava de Botafogo, para ele se acostumar com a palavra. Então, tipo assim, a primeira música que ele cantou não foi Parabéns Pra Você, foi o hino Botafogo. Ele apontava uma camisa listrada na rua preto e branca, Botafogo. Então, você cresce sabendo o que você é.
E foi assim comigo, foi assim com minhas irmãs, foi tudo uma coisa. Cara, que bonito isso, É. velho. Você tem muita clareza, né, mano? Tipo assim, você tem clareza disso. O jeito que Tenho. você fala sobre... Porque é uma coisa subjetiva, né? Sentimento, bicho. É uma coisa subjetiva. Você falou de análise e tudo Pô, mais e gosto tal. muito, mano. Mudou minha vida. É? Porra. Faz muito tempo? Faço desde 2018. É, também, mano. É É. absurdo, né? Mano, mudou minha vida, cara. Assim, a história de como eu comecei... Moleque, essa história é muito pica. Eu não sei se eu nunca contei aqui. Eu nunca contei na vida. É uma coisa muito íntima, assim. Eu falo mais abertamente, porque não é nada... Caralho, ai meu Deus. Cara, eu tava na agência do Itaú. E aí eu tava começando... Eu já era o Pedro Certezas. Só que era no início, assim. O sol tava começando a despontar. Eu tava sendo reconhecido aqui e ali. Uma coisa que pra mim era inimaginável. E aí eu lembro que eu vi na caixa do Itaú ali, meu saldo tinha 13 mil reais. Nunca tinha visto essa porra. Eu vivia com... Sempre tive boa condição, mas o meu dinheiro, Pedro, Sim. eu nunca tinha visto 13000. Falei, só que eu comecei a chorar de tristeza. Eu falei, caralho, comecei na agência. Isso com 20 anos. Chorando de tristeza, mano. Tristeza. Eu falei, cara... Eu não conseguia explicar por quê, não conseguia entender por que tava acontecendo isso. E aí eu falei, cara, tá com coisa errada. Aí fui procurar uma psicóloga que um amigo meu indicou. Mulher pica, Luciana. E aí, moleque, eu fui entender por que eu tava... Falei, cara, eu abri minha conta no Itaú, tinha 3 mil, eu chorei de tristeza. Não foi de felicidade, chorei de tristeza. Não sei por quê. Aí, conforme eu fui avançando nas sessões, eu entendi. O meu pai, ele é concursado da Petrobras. Então, ele sempre teve um emprego estável, crânio, tá ligado? Pessoa que estuda. A minha irmã mais velha, ela é advogada. Porra, UF, os caralho. Minha outra irmã é psicóloga. Estudou pra caralho, passou formada. E eu, moleque, eu era um cara que eu nunca fui um excelente aluno. Tipo assim, passava direto, mas não tinha interesse. Via muita série de comédia, via muito stand-up, gostava muito de futebol. E do nada eu me vi num lugar que eu tava ganhando dinheiro, com 20 anos. Que era um bagulho que 13 mil reais era quanto eu queria ganhar, sei lá, irmão. No ano, na minha cabeça. Não tinha noção dessas porra. Eu falei, cara, por que eu não mereço essa porra. Na minha cabeça, eu inconscientemente falei, não mereço isso. Comecei a ficar muito triste com isso, moleque, muito triste. E aí eu entendi que eu associava sucesso e progresso a uma carreira acadêmica. Que era o que meu exemplo da minha vida era meu pai estudando, minhas irmãs estudando pra caralho. Então eu só posso ter um sucesso, só posso ter uma carreira se eu for um cara que estuda pra caralho, que eu estudo pra uma coisa que eu não gosto, porque eu nunca gostava de nada, eu nunca amei história. Tipo assim, gostava, mas nunca queria fazer aquela porra da minha vida. Então, do nada, eu tava fazendo videozinho que pra mim não era trabalho. Assim, é muito prazeroso. E eu tava sendo reconhecido, tava ganhando dinheiro, que não fazia sentido na minha cabeça. Então, existia uma... Era meio disruptiva na minha cabeça. Assim, cara, por que eu tô ganhando dinheiro e por que eu não tô feliz? Então é isso, porque eu descobri que, por meio da análise, que eu associava a ganhar dinheiro a ser uma coisa que não era prazerosa. Que assim, eu não queria ser advogado, não queria ser psicólogo nem engenheiro. Então eu falei, cara, eu só posso ganhar dinheiro sendo essas porra. E eu segui por outro caminho e do nada aconteceu isso. E aí, por meio da análise, eu descobri, e vai descobrindo, você vai cavando, vai descobrindo outras coisas da sua vida, assim. Uma visão 360, assim. Mudou minha vida, mano.